Nesta noite gostava de falar um pouco sobre, refletir convosco, à luz da palavra, um pouco sobre paternidade. Sobre paternidade. E a figura, o personagem da Bíblia que eu gostaria con- de considerar, que lêssemos sobre alguns dos. Enfim, sobre a pessoa que eu gostaria de pensar convosco nesta noite, à luz da palavra, é realmente uma pessoa que o Senhor, a quem o Senhor falou e sobre quem realmente não há muita informação, mas foi sem dúvida, e vocês já vão perceber por que razão eu digo isso, espero eu, foi sem dúvida uma das pessoas de quem se fala muito pouco nas igrejas, mas, mas sem dúvida um homem extremamente importante pela sua dependência, postura, atitude, coração quebrantado, humildade, dependência de Deus. Um homem sábio, tranquilo. Foi o pai de Jesus. E eu disse o pai de Jesus. Porque desde logo a gente, quando pensa em Jesus, acha que ele só tem um pai, que é o Pai, o Deus eterno. A verdade é que quando a gente fala de Jesus de Nazaré, tem obrigatoriamente que falar do seu pai José, da sua mãe Maria. Quando falamos de Jesus o Cristo, é que a gente entra noutra dimensão, ungido, e aí perceber na vida de Jesus, de acordo com a fé cristã, aquilo em que a gente acredita que Jesus é Deus, é a encarnação da segunda pessoa da Trindade, é o Messias, aquele que tinha sido prometido, que verdadeiramente revelou à humanidade quem Deus era. E aqui temos já um princípio muito interessante, que é, à luz da palavra de Deus, quando o Pai se quer revelar, envia um filho. Porque o Pai não fala dele, permite que o Filho fale. É interessante, não é? E também quando Deus quer restaurar um pai, envia um filho. Elias foi restaurado por um filho. Eliseu. A Bíblia está cheia disso. Por isso o Antigo Testamento termina até a dizer que o objetivo de Deus é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso tem muito que se diga e eu não posso perder tempo com todos os pormenores, mas eu queria pensar convosco sobre isto, sobre paternidade. E sendo esta uma palavra essencialmente para homens, nós não temos que falar de coisas de homens nas costas das mulheres. Até porque quando as mulheres entendem o papel dos homens, elas tornam-se facilitadoras desse papel. E quando os homens entendem o papel das mulheres, se é que o entendem, eles tornam-se facilitadores desse papel. Ou facilitadores, ou no mínimo, Isabel sabe do que estamos a falar, é muito bom ter a mulher por perto. Porque na nossa relação de
40, nós relacionamos-nos com namoro e com casamento há 41 anos, creio. E 41, 42 este ano. E na nossa relação há tensão, porque como eu sei qual é o papel dela, eu faço questão de ser facilitador disso, e às vezes ser facilitador significa, em amor, não deixar de dizer a verdade, mesmo que seja difícil de dizer e de falar. E o contrário também é verdade. Há pessoas que acham que uma relação perfeita entre marido e mulher e entre seja quem for, são relações sem tensão. Mas isso não existe. Relações sem tensão não existem. Só uma forma de não haver tensão na relação é não haver relacionamento. A grande questão não é não haver tensão, é gerir tensões. É discernir propósito de cada um. É ter revelação da verdade, do meu papel, do meu compromisso. Por exemplo, isso é demasiado óbvio, não é? Entre pais e filhos, qual é o papel dos pais, qual é o papel dos filhos? Vai haver tensão, o filho quer uma coisa, o pai quer outra. E o pai, entendendo o filho, em amor, vai levar a sua por diante. Mas não é por teimosia, não é por orgulho, não é por... É porque ele sabe que é isso que tem que ser dito, que é isso que tem que ser feito, que é isso. Alguém entende o que eu estou a dizer? E o menino vai ficar frustrado e tal. Há por aí, até nas relações entre amigos, pastores, seja quem for, gente que não quer tensão é a gente que não é madura, na verdade. Porque são as tensões também que aprofundam os relacionamentos e que nos fazem... E, no fundo, que nos fazem amar, não é? São as tensões que nos obrigam a amar. Porque é a intenção que a gente tem que decidir amar porque não gosta. Amar não é gostar. Amar é tudo aquilo que a gente precisa quando não gosta. E por isso, por exemplo, falando dos compromissos de casamento, os compromissos não é de gostar. Eu prometo gostar de ti até ao fim da minha vida. Não, não é verdade. Isso não poderia prometer. O que a gente promete são votos de amor. Apesar de não gostar. A gente tem confundido muita coisa. A gente tem confundido na igreja amar com gostar. Tem confundido na igreja expectativa com esperança. Tem confundido na igreja crença com fé. Há aí muito equívoco, muito equívoco. E normalmente esses equívocos estão baseados no nosso problema de identidade. No nosso problema de identidade. Não sabermos quem somos, de quem somos. Quem somos, de quem somos. Bom, eu não quero perder muito mais tempo. Eu queria realmente refletir. Não sei se vocês vão tomar notas, poderão fazê-lo, naturalmente, devem fazê-lo. Eu quero abrir num texto que, por sinal, não está assim tão longe do momento que celebramos o Natal, não é? O nascimento de Jesus, aquilo que acabámos de celebrar recentemente. É o texto de Mateus 1, e quero começar por ler Mateus 1, 16, até ao versículo 25. Mateus 1, 16 até ao versículo 25, e não vamos sair de Mateus à partida, se eu tenho a minha memória. Não vamos sair de Mateus. Nós vamos ler sobre José e... Obrigado. Nós vamos ler sobre José. Só no final é que nós vamos até Lucas, porque Lucas dá ali um pormenor muito interessante também sobre José. Vamos ler sobre paternidade, aprendendo com José. Aprendendo com Deus, com a palavra e a vida do eterno refletida na vida deste homem, José. Diz assim Mateus capítulo 1, versículo 16 ao 25, diz assim: Jacó foi pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Messias. No conjunto passaram 14 gerações de Abraão até Davi, outras
14 gerações, perdão, de Abraão até Davi, outras 14 de Davi até ao exílio para a Babilónia, e mais 14, diz o autor do Evangelho, Mateus, e mais 14 do exílio até Jesus, até ao Messias. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, diz Mateus. Maria, sua mãe, tinha o casamento tratado com José. Mas antes de casarem, achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. Portanto, era uma menina já prometida, os pais já tinham conversado sobre a possibilidade do casamento, José estava enamorado, apaixonado por ela, e de acordo com a cultura hebraica, era assim que as coisas se processavam. As famílias chegavam a acordo para o casamento, mas não era casamentos feitos, era realmente a menina tinha que anuir à vontade do noivo, do homem ou do rapaz que gostava dela, os pais concordavam e tal. E a partir daquele momento o noivo ia para casa do pai e lá em casa do pai começava a construir uma casa para que quando começava a construir uma casa para ter condições para receber a sua noiva, não é? E aí é que havia casamento. É muito interessante porque só havia intimidade quando havia responsabilidade para acolher. Que é um princípio bem interessante e que a gente deve ensinar aos nossos filhos. E que a gente também deve viver, e se não viveu, dizer isso, assumir isso, mas ensinar isso. É um princípio que eu acho bem interessante. E era essa a instrução também. E o noivo, quando acabava de construir a casa nas imediações da casa do pai, então vinha ao encontro da noiva num dia em que ela não sabia quando seria. Por isso Jesus conta aquelas parábolas do noivo que vem de surpresa. E Jesus dizia, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vocês lembram isso? Portanto, isto tem, para entender o texto bíblico com muita profundidade, a gente precisava de conhecer melhor alguns aspectos culturais. Então, por isso, Maria está comprometida aqui com José, mas não há ainda, não dormem juntos, não vivem juntos, não houve a celebração do casamento ainda, não há nada disso. Houve só um compromisso, e depois do compromisso assumido, é muito interessante isso, só depois de José ter assumido que cuidaria daquela senhora, daquela menina, é que o anjo vem e vamos ver o que aconteceu. José, o seu noivo, versículo, portanto, diz, mas antes de casarem, diz o versículo 18 ainda, achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. José, o seu noivo, que era justo, não a queria acusar publicamente, por isso pensou deixá-la sem dizer nada. Portanto, este versículo aqui pressupõe, a gente precisa de parar para meditar. Este versículo aqui pressupõe o quê? Que Maria, quando percebeu que estava grávida, foi conversar com José. E disse, José, eu estou grávida. E ele disse, como é que é possível? A gente nunca teve relação. E ela diz, foi do Espírito Santo. Boa, está bem explicado, não está? Não, é que às vezes a gente não entende a implicação disso. Eu imagino que Maria, os dilemas, o que é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, como é que ele vai acolher. Porque que se saiba, nunca mais ficou grávido por causa do Espírito Santo. Fica-se pela mesma razão que toda a gente fica. Logo, se não é José, alguém foi. Mas vejam o que o texto bíblico diz. José, o seu noivo, que era justo, não a queria acusar publicamente, porque José poderia fazê-lo. Podia expô-la, dizer não quer mais, estão a ver? Mas ele, que era um homem terno, justo, não pensava só em si, temente a Deus, não a queria acusar publicamente. Então o que é que ele considerou fazer? Por isso pensou deixá-la sem dizer nada. Vocês percebem o que é que está por trás disto? Ele desaparecia
das imediações. E toda a gente passaria a pensar o quê? O quê? Aquele malandro foi embora e abandonou a menina. E Maria seria o quê? Cuidada. Logo aqui a gente começa... Eu tenho vontade de parar e conversar com vocês. Isto tem muita implicação, não é? Uma pessoa que está pronta a sofrer o dano. Diz o versículo 20, andava ele a pensar nisto, quando lhe apareceu num sonho um anjo do Senhor. Então ele andava a pensar nisto. Já não sabe o que é que isto causou nele, não é? Choro, lamento. Como é que isto me aconteceu a mim? Será que é mesmo de Deus? Será que Maria não me está a mentir? Mas o mais certo era mentir. Porque isto nunca tinha acontecido assim antes. Andava ele a pensar nisto quando lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, descendente de Davi, não tenhas medo de casar com Maria, tua noiva, pois o que nela se gerou foi pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, há um anjo que corrobora, que lhe diz, que partilha. Há um ser espiritual que partilha com José a mesma coisa que Maria terá partilhado com ele. E continuava a dizer-lhe, ela dará à luz um filho e tu vais pôr-lhe o nome de Jesus. Diz Mateus que tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito, para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito, o Eterno tinha dito pelo profeta, ou seja, que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho que se há de chamar Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor lhe tinha mandado. O que é que foi? Recebeu Maria por esposa. Ou seja, não há muitos detalhes aqui, mas José apressou algures a festa, a cerimónia, tudo o que era preciso na cultura para ele assumir toda a responsabilidade. Sem terem tido antes, diz o versículo 25, relações conjugais, Maria deu à luz um menino, a quem José pôs o nome de Jesus. Eu gostava de dizer o seguinte, falando de paternidade, e poderíamos dizer muita coisa, e se calhar nas perguntas, nas nossas paragens, já algumas coisas vieram à nossa mente, mas pensando em paternidade, José tornou possível a vocação e propósito de Deus para todos, a começar em sua casa. Ou seja, é bom que a gente perceba isso. Fruto desta atitude de José, ele está a tornar possível que o propósito de Deus aconteça na vida, não é apenas na sua vida. Não é o meu interesse. Não, é o que Deus tem em mente para a vida, neste caso, de Maria, do filho e do que vem. Algumas vezes a gente acha que as nossas ações agora não têm consequências. Você percebe? Um dia destes eu estava a ler um poema muito bonito que diz que quando uma borboleta no hemisfério sul levanta voo de uma flor, provoca uma tempestade no hemisfério norte do planeta. Claro, é poesia, mas para percebermos que as minhas ações têm de facto implicações na humanidade. Nós temos muita dificuldade. Eu às vezes brinco quando vou conduzir e vai na minha frente um carro que não acende o pisca. Já alguém viu isso? Eu, às vezes brinco assim com a Isabela e com quem vai dentro do carro. Este é o suprassumo da máxima dos dias que estamos a viver. Ninguém tem nada a ver para onde ele vai. Está a ver? Mas nós já sabemos que até por ele não abrir pisca pode provocar um acidente. Ninguém tem nada a ver com o que eu... Como ninguém tem nada a ver? Não. Como? Não, tudo aquilo que dizemos,
decidimos, fazemos, tem implicação, não tem apenas a ver connosco. E quando estamos a falar de paternidade, de ser homem, é disso que estamos a falar, não é? Ter essa noção. José é facilitador da vocação e do propósito de Deus para todos. A começar em sua casa. A começar na sua família. Por outras palavras, eu escrevi esta frase assim, ontem. Ele dá a vez a outros sem dar o seu lugar a outros. Ou seja, ele é facilitador que outros se desenvolvam à sua frente sem se ausentar do seu papel. Você percebe? Ele é facilitador de um espaço para todos, mas esse espaço não exige que ele saia de lá. Eu estou a aprender isso. E o desafio é cada vez maior. Os filhos vêm e é proporcionar que é eu perceber a minha responsabilidade em tudo aquilo que Deus tem em mente para eles, para a Isabel, mas não é só nos meus filhos, é com quem eles vão casar, os filhos deles, os amigos deles, onde eles vão estar. Quer dizer, a gente perceber que a humanidade é assim tipo é como, e é mesmo isso, Deus está a tecer um tapete ou a fazer uma pintura magnífica, onde eu sou apenas aquele risco do pincel de um quadro maior do que essa coisa da gente achar é a minha vida, ninguém tem nada a ver comigo, mas é assim que eu acho, é assim que eu penso, é assim que eu sinto, é esse o meu direito. Alguém entende o que estou a dizer? Que o Senhor nos dê graça para entender que a vontade de Deus é que cada um de nós possa ser facilitador da visão, da vocação e do propósito de Deus para todos, a começar em sua casa. Por outras palavras, nós temos que dar vez a outros sem dar o nosso lugar a ninguém. E é muito difícil, às vezes a vontade é sair para que cada um faça o que entender. Especialmente quando os filhos estão mais velhos, eu às vezes digo, esta coisa... Ainda agora, neste Natal, aconteceu uma coisa com um filho. Ele tomou uma decisão que eu jamais... Isto não está a ser gravado, não? Está? Mas ele vai perceber. Ele fez uma coisa que eu não faria. Mas eu estava com ele. Eu disse, filho, eu não acho que seja bom fazer isso. Filho, mas é perigoso. E não é que aconteceu o que eu temia que acontecesse. A Isabel sabe. Mas eu fiquei com ele até ao fim. Ou seja, é dar lugar até para que ele erre, mas sem que eu vire costas lá. Porque eu sei qual é o propósito de Deus para a vida dele. Eu sei qual é o meu papel. Faz sentido o que estou a dizer. Não é porque ele não fez a minha vontade, então bate com a porta, vai embora. Alguém entende o que estamos a dizer? E por outras palavras, Deus não pediu licença a José. José, permites-me que a coisa seja assim e tu vais colaborar. Não. Deus é soberano, tomou as suas decisões e desafia-nos para entrar no seu plano, no seu papel. Você sabe que eu tenho, como pastor, já há quantos anos? 37. Eu acho que a maioria dos cristãos vê em Deus a possibilidade de ter alguém todo-poderoso para finalmente fazer por eles aquilo que eles não conseguem fazer. Aliás, as igrejas até ensinam muito isso. Muitos pregadores aí no YouTube é uma desgraça, no meu entender, que faz muito mal à cabeça de muita gente. Que é mais ou menos assim. Eu sei o que quero. Diga lá comigo. Eu sei o que quero. Pronto. Agora, eu não tenho o poder para realizar o que quero. Diga lá. Eu não tenho o poder para realizar o que eu quero. Pronto. Então, viemos à igreja e dissemos assim, ele tem todo o poder. Pronto. Então, eu sei o que quero e ele tem todo o poder. Certo? Sim ou não? É. Então é a equipa perfeita. A gente vai marcar muitos golos. Porque ele vai fazer o que eu quero. Irmão, a gente ainda não entendeu. A vida é uma dádiva de Deus. Nós estamos vivos pela graça. Ideia de Deus. Dom de Deus. Passemos pelo que passarmos. Aconteça o que acontecer. Deus não nos deixa, não nos desampara, não
Eu vou especular, eu sei que eu vou especular. Mas nem vou por aí. Quantos de vocês, por exemplo, conhecem Provérbios 31 e já toda a gente decidiu que Provérbios 31 é o capítulo da mulher exemplar? Vocês já leram isso? Errado. Vocês têm que ler com atenção. Provérbios 31 não é o capítulo da mulher exemplar. É o capítulo da família segundo o coração de Deus. Vocês vão ver em Provérbios 31 a descrição do que é uma mulher, do que são os filhos e do que é o marido. Só que sobre o marido só há um versículo que fala dele, mas diz tudo o que é preciso dizer sobre um homem. Sabe o que é? É que o marido daquela mulher de Provérbios 31 senta-se todos os dias no conselho da cidade com os homens mais maduros e fala dele e do propósito da vida dele e do bem da cidade. É disso que está a falar. Ele não está a criar filhos para que os filhos vivam as frustrações, tenham uma vida que ele não conseguiu ter. Não. Ele está a preparar filhos para serem príncipes na cidade, para serem filhos de Deus na cidade, para serem modelos de Deus independente, filhos de Deus, aonde quer que eles vão. E os homens estão reunidos a pensar na cidade, não é na sua casa. Não é só na sua família. É eles cuidam da sua família pensando no todo. Não, isto é... Por isso José é facilitador da vocação e do propósito de Deus. Porque a ideia não é apenas fazer de Jesus um menino fixe na sinagoga. Ou seja, é ter uma mentalidade de gente responsável, que pensa no todo. Os homens têm essa característica, pensar assim mais macro. Não, vocês não estão a perceber nada do que eu estou a dizer. Um homem diz assim: vamos viajar pela Europa. E está entusiasmadíssimo. Já pensou, arranjou o mapa, reparou o carro, vocês estão a perceber, e já sabe. O que é que a mulher vai perguntar quando o homem diz vamos viajar pela Europa? O que é que a mulher vai pensar? Como? Está a ver? Aonde é a primeira paragem? Já está. Comemos aonde? Vestimos o quê? O que é preciso levar? Os detalhes. Alguém entende o que estou a dizer? Por isso, quando você lê Provérbios 31, aquela mulher, só de ler o que ela faz, é cansativo para os homens. Mas é o homem que define por caminho, facilitador, de que a vontade de Deus, o propósito de Deus. Alguém entende o que estou a dizer? Faz algum sentido isso para vocês? Sim ou não? E sabe porque é que a mulher pensa assim? Porque tem peito. Faz parte. A mulher e o homem são feitos à imagem e semelhança de Deus, mas cada um deles é diferente um do outro e os dois em conjunto é que revelam Deus. O bebê chora, está resolvido o problema. Por isso, a maioria dos deuses na antiguidade são o quê? Mulheres. Qual é o grande dilema em Éfeso quando Paulo chega lá? É a deusa Diana. Sabe quantas mamas ela tem? Ela não tem corpo, nem tronco. É só mama. Vejam. Está a ver? Porque é a provisão da necessidade. O homem é outra coisa. O homem é que o propósito de Deus se cumpra, que se aprenda, que se veja mais Deus, que alguém entenda o que estou a dizer. A mulher está mais preocupada. E como é que a gente vai? Como é que vai ser? E um não tem que anular o outro. Por isso, atenção. Ora, se os homens estão reunidos em conselho, os mais velhos vão ensinar os mais novos. Não desistas, fica firme, mas é em amor. E José, a mim parece-me que ele é realmente esse homem. Ele proporciona vez a outros, abre espaço, dá oportunidade, mas sem sair do seu lugar ou sem que ele perca noção da sua responsabilidade. São os pais que sabem que eles e os filhos são de Deus.
E que Deus, eu tenho muito para dizer sobre isso e eu tenho que avançar. Por exemplo, o texto bíblico diz que os filhos são herança do Senhor. A gente crê nisso? Crê mesmo? Não, eu não estou... Crê mesmo? O filho é a herança do Senhor. Então é de quem o filho? É do Senhor. Então eu herdei-o para tomar conta dele, é isso. O Senhor e alguns aqui com cabeças pensadoras estão dizendo, não, mas aquilo é fruto de um, não é, de um esperma com um óvulo. É hora para falar disso? Terá que ser, claro, os meninos estão entretidos. Não, mas é da vida. Olha, e mais, se vocês não falam destas coisas com os filhos, eu garanto-vos que há quem fale, e é bom que eles ouçam do pai e da mãe estas coisas, assim, com sabedoria, com... Não, é verdade, mas temos que o fazer. Você sabe, às vezes eu acho que as pessoas, só por saberem que é verdade, já acham que está tudo bem. Não, tornamos-nos responsáveis por viver em conformidade. Um dia destes fiquei chocado, no bom sentido. Um dos meus filhos já começou a falar das questões da sexualidade com os filhos dele. Não se fala da sexualidade aos 15 anos. Eles na primária já sabem mais do que aquilo que você possa imaginar. E infelizmente na relação e no convívio com outras crianças eles até já viram coisas que vocês nunca viram. Ou alguns pais nunca viram. Então é bom estar atento. Os filhos são herança. José... E aqui é muito evidente, não é? José sabe que o fruto que está no ventre da esposa é de Deus. É de Deus. Portanto, os filhos não são nossos. Não, é que a gente às vezes nos atos de dedicação das crianças até cita esses textos e tal, mas não leva isso aonde a gente precisa de ir. Agora... Se eles não são nossos, são de Deus, então a gente tem que o quê? Que os adotar. Não, eu sei que isto causa assim alguns pregos na cabeça de muita gente. Você sabe porquê que há filhos que dizem assim, eu não tenho pai, e a gente conhece o pai? Porque o pai não o adotou. Sabe o que é adotar? É escolher, é dizer, eu escolho amar-te, eu escolho seguir, eu escolho ser facilitador dos processos. Eu escolho, vai haver tensão, eu vou-me passar eu vou errar, vou pedir perdão, mas eu quero ser facilitador. Adoção, você sabe, todos os filhos têm que ser escolhidos, amados, escolhidos para ser, neste sentido, escolhidos para ser amados, para serem cuidados. É por isso que o texto bíblico diz que todos nós somos filhos de adoção, porque Deus escolheu-nos. É uma escolha. Até os naturais, como a gente chama, têm que ser escolhidos. Tem que haver uma decisão. Tem que haver um compromisso. Tem que haver um assumido de responsabilidade. Alguém entende o que estou a dizer? E José tem essa noção. Em Jesus, ele tem, de facto, essa noção. Mas o texto bíblico diz que a vida é uma dádiva de Deus e que os filhos são herança do Senhor. São os pais que têm que saber isso. Ouça, essa coisa da gente achar, meu filho, depois quando tiver idade, escolhe o que ele vai... se ele vai querer ou não querer. O quê? Não percebi. Quando ele crescer, ele vai escolher se vai... Como assim? Isso significa que você não sabe de quem ele é? Não. O pior que pode acontecer numa família não é que o filho esteja confuso sobre a sua identidade e a sua origem. O pior que pode acontecer numa família é que o pai não saiba qual é a sua identidade e a origem do seu filho e dele próprio. Porque o filho pode ficar confuso porque saiu de casa do pai. Alguém sabe do que eu estou a falar? Lembra-se de uma parábola? O filho está confuso, não sabe quem é e foi embora. Mas o pai o quê? O pai está certo.